Diz assim o texto bíblico: mas nós que somos do dia, nós não somos das trevas, nós somos da luz. Quem é da luz aí? Amém. Sejamos sóbrios, vestindo da couraça da fé e da caridade, do amor. Nós não temos ódio, nós temos amor. Aleluia. E tendo por capacete a esperança da salvação. Quem tem esperança aí? Tomai assento, por gentileza, nesta noite tão linda e maravilhosa que o Senhor tem nos dado pela sua infinita misericórdia. Amados irmãos, essa carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, a temática dela é uma temática escatológica, ou seja, fala sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus. E isso, irmãos, trazendo para os nossos dias, é algo muito propício, porque nós estamos vivendo os instantes finais da igreja na terra. Tudo nos indica, tudo nos mostra que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Quem tem essa esperança? E não há mais tempo, amados irmãos, de brincar de ser crente. Não há mais tempo de olhar para o mundo. Nós temos então que realmente rever o que está errado em nossa vida, se converter, ver onde nós estamos errando, se apegar com Cristo, porque a volta de Jesus está mais perto do que nunca. Esses dias eu estava me lembrando de um texto bíblico que sempre foi um texto muito misterioso para mim, e eu comentei com a minha esposa em casa, tinha outras pessoas, eu comentei. Apocalipse 13:15 diz que o anticristo, a besta, né, vai dar a imagem, vai fazer a imagem da besta falar. Quem se lembra desse texto? Vai fazer a imagem da besta falar. Lá em Apocalipse 13:15. Esse texto sempre foi misterioso para mim. Irmãos, eu não quero aqui dizer que isso que eu vou falar aqui é algo certo, mas eu falando com ela, com a minha esposa, e com as pessoas que estavam lá em casa, isso aqui veio na minha mente, que talvez é algo que veio na minha mente. Esses dias, a minha esposa, ela tem uma facilidade muito grande com isso, eu já tenho uma dificuldade. Hoje em dia, os irmãos sabem, né? Está aqui o Hermes, ele pode confirmar isso. Hoje em dia, ele vende ali as trufas dele. Hoje em dia, às vezes as pessoas não têm mais dinheiro vivo, se diz dinheiro vivo, né? É só o Pix, 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 Pix. E eu confesso, irmãos, que eu tenho uma dificuldade no Pix. Às vezes eu peço ali para minha esposa me ajudar, que ela é mais assim, mais hábil nessas coisas. Eu sou meio, tenho uma dificuldade, né? E ela tem uma facilidade melhor. E ela, esses dias estava lá no WhatsApp dela conversando, fazendo Pix, e ela dizia, confirma. Eu disse, com quem tu está conversando? É? Eu sou meio... Estou conversando aí no WhatsApp. Aí ela respondeu, eu estou conversando com a... Como é que é? Com a inteligência, né? Inteligência artificial. É esse negócio aí. A inteligência artificial, irmãos. E agora quem acompanha, quem está mais inteirado no assunto, sabe que daqui a alguns anos não haverá mais dubladores. Por exemplo, o que é o dublador? O filme é feito em inglês, no original em inglês, aí vem aqui, aí pega alguém que fala em português e dubla o filme. Por exemplo, Brad Pitt fala em inglês, não vai precisar mais, porque a inteligência artificial dubla a sua voz e fala perfeito, não vai precisar mais de dublador. Os dubladores vão ser aposentados. Isso é que a inteligência artificial faz. E não faz muito mais do que isso. No futuro
futuro não vai precisar mais ter atores no cinema. Os atores de carne e osso vão ser aposentados daqui a 10 anos, mais ou menos. Isso é inteligência artificial e muito mais que isso. E aí eu estava pensando em Apocalipse 13:15. Será que essa imagem da besta não vai ser inteligência artificial, irmãos? É algo a se pensar. Ou seja, a palavra de Deus está se cumprindo na íntegra. É o cumprimento da palavra de Deus. A ciência se multiplicando diante dos nossos olhos. E nós, muitas vezes, não nos apercebemos disso, irmãos. Jesus está voltando. Os sinais da volta de Jesus na área da ciência, na área da natureza, tudo o que está acontecendo, a natureza geme pela redenção. Esses fenômenos que estão acontecendo no mundo, tudo o que está acontecendo indica que Jesus está voltando. Quem ainda tem esperança na volta de Jesus? Então, quando me volto aqui para esse versículo específico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 8, eu vejo aqui características. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite com a graça de Deus. Eu vejo aqui características de uma igreja que será arrebatada. Porque Jesus ele vem buscar uma igreja. Porque existe uma igreja que vai ser arrebatada. E essa igreja que vai ser arrebatada é uma igreja viva, é uma igreja avivada. Não é uma igreja anêmica, não é uma igreja que tem compromisso com o mundo. É uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. E eu creio que nesta noite eu estou pregando para quem faz parte desta igreja que vai ser arrebatada. Então eu quero pregar nesta noite sobre as características desta igreja que será arrebatada pelo Senhor Jesus. Quem quer ouvir essa revelação da palavra de Deus? A primeira característica desta igreja que será arrebatada está na primeira frase do versículo 8. Olha só. Mas nós que somos do dia. Quando um ladrão vai roubar uma casa, irmã Vânia, ele vai roubar de dia ou à noite? Me ajuda a pregar aí, irmãos. Dia, noite. Por quê? Porque é mais fácil, né? À noite é escuro. Mais fácil, ele não vai ser visto. À noite é a hora da escuridão. É a hora que as pessoas costumam fazer as coisas para não ser visto. Mas nós não somos das trevas, nós somos da luz. Aleluia. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 e versículo 14: Vós sois a luz do mundo. A primeira característica da igreja que será arrebatada, ela é luz no meio das trevas. Sabe por que este mundo não está pior, irmãos? Porque a igreja está aqui. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que é o nome da serva de Deus? Irmã Gislaine, sabe por quê? Eu vou reformular a pergunta para a irmã Gislaine. Irmã Gislaine, a irmã acha que essa geração que nós estamos vivendo, ela é pior que a geração de Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Eu acho que é. Missionária irmã Vânia, a irmã acha que é pior? Sim. E por que então Deus ainda não destruiu essa terra, se ela é pior? Sabe por quê? Por causa da igreja que está aqui. O missionário irmã Vânia, Deus olha e diz: eu vou destruir. Mas quando ele olha para a terra, ele vê você e eu adorando o nome do Senhor. Eles não vão destruir, porque lá está meu povo, lavado e redimido com sangue. Mas está chegando a hora da trombeta soar, e o Senhor vai arrebatar a igreja. Então, quando a igreja não estiver mais aqui, então o juízo virá sobre esta terra. Primeira característica, nós somos a luz. E esta luz incomoda as trevas, irmãos. Porque quando a luz ilumina, porque se você for, por exemplo, as donas de casa sabem disso mais do que nós homens, né? Se bem que os homens também limpam, né? Hoje em dia os homens também
tem essa função de limpar a casa também, de fazer a limpeza. Mas quando alguém chega no lugar para limpar, fazer uma limpeza, ele vai iluminar o ambiente. E quando se ilumina o ambiente, o que vai aparecer é a sujeira. Não é verdade? A luz ilumina, e daí, ó, tá sujo ali. Não é verdade? E daí a sujeira tem que sair, porque a luz mostrou onde está a sujeira. A luz ilumina e a sujeira tem que desaparecer. Eu me lembro, você deve estar lembrado da fábula do vagalume, que as crianças conhecem a história. Não sei se vocês conhecem a história do vagalume. O vagalume é aquele bichinho que a gente está na floresta, no mato, e ele começa a piscar. Você sabe quem é o vagalume, né? Começa a piscar. E o vagalume estava piscando e a serpente começou a perseguir o vagalume. E o vagalume, então, cansado na fábula. Vocês sabem que isso aqui é uma fábula, né? E o vagalume fugindo da serpente, de repente o vagalume disse: Dona Serpente, por que você me persegue? Sabe o que a serpente respondeu para o vagalume? O vagalume disse: por que você quer me devorar? Eu não estou fazendo nada contra você, Dona Serpente. E a serpente respondeu: eu quero te devorar porque a sua luz me incomoda. A nossa luz incomoda os demônios. A nossa luz incomoda este mundo de trevas. Mas enquanto estivermos aqui, a luz da igreja vai iluminar. A luz da igreja vai iluminar. Você é luz no meio das trevas. Você é farol no meio das trevas. Não deixe a sua luz apagar. Quem pode glorificar o nome do Senhor? A primeira característica da igreja que será arrebatada, ela é luz no meio das trevas. Aí eu me lembro daquele texto, missionária irmã Vânia, do profeta Eliseu, que ele está passando lá em Sunem, e a mulher de Sunem chama o seu marido e diz: eis que tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Será que o mundo pode olhar para nós e dizer: lá vai um servo de Deus e uma serva de Deus? Eu, para cantar, não tenho a voz do Hermes, não tenho a voz... Onde está o Hermes? É? Onde está ele? Já foi, será que foi arrebatado? É? Foi arrebatado e a gente ficou? Né? Então, veja bem, irmãos. Eu não tenho a voz do Hermes, não tenho a voz dos cantores para cantar, mas eu sou da época do LP. Quem pegou o LP? Quem pegou? É? Então o LP... Quando a Lauriette lançou aquele LP antigo, ela cantava o hino, não sei se os irmãos vão se lembrar daquele hino antigo, que dizia assim: esta é uma serva de Deus, seu andar é diferente. Porque quando a gente tem a luz de Cristo, irmãos, nós somos diferentes. O mundo pode não gostar de você, mas ele vai dizer: lá vai, ó, ele é diferente, tem a luz de Cristo, tem um brilho diferente da vida. A primeira característica é o brilho de Cristo em nossas vidas. Primeira característica da igreja que será arrebatada, ela é luz no meio das trevas. Mas tem uma segunda característica, irmãos. Está no texto. Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? A segunda característica é: sejamos sóbrios. O que é sóbrio, irmão? Existem duas definições para sóbrio. Primeiro, o sóbrio é aquele que não se embriaga. É aquele que não bebe, que não se bebe bebida alcoólica. Não é verdade? Não se embriaga com o quê? Não só com álcool, mas com as coisas do mundo. Não se mistura com as coisas do mundo. A igreja que será arrebatada é uma igreja sã, que não se mistura com as coisas do mundo. Aleluia. A igreja que será arrebatada é uma igreja que não é amiga do mundo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluia. Outra definição de sóbrio fala de equilíbrio. Porque quando a pessoa está embriagada, ó como anda o bêbado. Ele não consegue ficar. Né? Quem já viu um bêbado? Ele não consegue. Ele perde o equilíbrio. Eu vou ler um texto, irmãos, que vai definir Juízes 1:7.
Juízes 1:7. Se você quiser conferir na sua Bíblia, Juízes 1:7. Juízes 1:7 vai falar de um rei perverso. Se alguém puder abrir a Bíblia nesse texto. Juízes 1:7 vai falar de um rei perverso. Ele pegava homens e ele cortava os dedos polegares, e missionária irmã Vânia, das mãos e dos pés. Já pensou? Cortar os dedos polegares das mãos e dos pés? Juízes 1:7. Por que cortar os dedos polegares das mãos e dos pés? Esse rei maligno fazia isso. O nome dele era Adoni-Bezeque. Achou, servo de Deus? Achou? Pode ler. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Deus. Por que cortar os dedos polegares das mãos e dos pés? Quando você corta os polegares das mãos, na época, os soldados não podiam mais pegar em espadas. O soldado perdia, então, a habilidade para guerrear. Há uma revelação aqui. Não podia mais pegar em espada. Cortando os polegares dos pés, o soldado, ele não conseguia mais ficar equilibrado. Ele perdia o equilíbrio. E agora, trazendo para nós, quando você vai fazer uma identidade, o polegar serve para quê? Identidade. 3 coisas que a igreja, isso aqui dá uma mensagem para outro dia, hein? 3 coisas que a igreja não pode perder: habilidade para lutar contra o inimigo, por isso o inimigo arranca o polegar das mãos. Segunda coisa, equilíbrio, por isso o inimigo arranca o polegar dos pés. E identidade, a igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, por isso o inimigo tira a identidade da igreja. Meu Deus, verdade. Quanta igreja, irmão, perdendo a identidade. Tem igreja por aí que para chamar o povo, irmão, faz coisa que não tem base bíblica. A igreja tem que pregar o evangelho como é, não precisa inventar coisa, irmão, porque a igreja tem o poder de Deus e isso basta. E quanta igreja por aí, irmãos, que perdeu a habilidade de lutar contra o inimigo, perdeu o poder de Deus, não tem mais as armas espirituais. E quanta igreja que perdeu o equilíbrio. Sabe o que é equilíbrio? Você já foi comer na casa de uma pessoa que coloca sal demais na comida? E quando coloca sal demais, você tem que comer com uma jarra de água assim, né? E se coloca sal de menos, a comida fica insonsa. Tem que ter o sal na dosagem certa. Para você entender, tem lugar que vê demônio em tudo, irmão. Eu fui pregar numa... Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Quem está gostando, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que os irmãos falaram glória a Deus. Eu fui pregar numa igreja, irmão, que o culto acabou na meia-noite, lá em Joinville. E o pastor chamou assim, uma menina assim, isso que tá usando o cabelo, como é que é? Aí diz, tira esse do cabelo aí, que eu vi um demônio no cabelo. Vê demônio em tudo, irmão. Isso aí daí é falta de equilíbrio, né? Vi o demônio na passadeira do cabelo da menina. Vê demônio em tudo. Aí tinha um lugar por aí que o pastor foi pregar, aí chegou uma irmã descabelada, com o cabelo arrepiado. Aí o pastor perguntou, mas o que aquela irmã, a irmã glorificava a Deus, mas coitada da irmã, né, o cabelo descabelado. Não, é que ela congrega numa igreja que é proibido, que é pecado pentear o cabelo. Então não é uma coisa, né? E tem um outro lado que pode tudo, pula carnaval, carnaval é liberado, carnaval evangélico, tudo, nada é pecado, tem que ter um equilíbrio, irmão. Não pode libertinagem de um lado e tudo é pecado, não, tem que ter equilíbrio. Falta de equilíbrio, os irmãos estão entendendo? Falta de equilíbrio. Aleluia. Nem fanatismo, nem libertinagem. Vamos ficar na palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento.
Então seja sóbrio. A igreja que será arrebatada é uma igreja sóbria. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a ti, Senhor Deus. Agora a terceira característica da igreja que será arrebatada, ela é vestida de couraça. A couraça era uma arma de proteção que o soldado romano usava, que ela protegia os órgãos vitais do soldado. Mas não somente a couraça, há outras armas, como a espada, que representava a palavra, o capacete protegia, né, a cabeça. E quando falamos de armas, nós podemos citar aqui a oração. A oração é uma arma poderosa, porque através da oração a igreja vence. Sem oração a igreja não pode vencer, porque através da oração o poder de Deus se manifesta. A oração é a chave que abre a porta dos mistérios de Deus na vida do crente. A oração é a ponte que liga o natural ao sobrenatural de Deus em nossas vidas. Como dizia John Wesley, grande homem de Deus, a oração é a respiração da alma. Aleluia. Além da oração tem a palavra de Deus. Sem palavra, irmãos, não há alinhamento genuíno. Porque a palavra, ela dá sustento. Seca-se a erva e cai as flores. Mas a palavra de Deus subsiste eternamente. O que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. É importante haver a palavra em nossas vidas, porque a palavra dá estrutura. A palavra é uma arma poderosa e ela não volta vazia. A palavra não volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. A igreja que será arrebatada, ela tem essas armas para vencer, para lutar e para vencer o inimigo. Quem quer receber essas armas nessa noite? Quem quer receber essas armas? Se revestir dessas armas espirituais nesta noite. Agora, outra coisa importante que a igreja que será arrebatada ela possui, está aqui: caridade, o amor. Não adianta, irmãos, ser cheio do poder de Deus, falar em línguas e não ter amor. Não adianta, irmãos, dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amor. Será que nós amamos, irmãos? Será que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado? Que possamos realmente amar não somente a Deus, mas os nossos irmãos. Como Ele, olha só, como Jesus coloca o amor, como é para nós amarmos, hein? Que nós devemos amar nossos irmãos como Ele nos, olha só a responsabilidade, olha só o grau de amor, que nós possamos amar nossos irmãos como Ele nos amou. Eu nunca me esqueço daquela experiência. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Daquele pastor que ele conta uma experiência que fala de como é o amor verdadeiro demonstrado em uma igreja. Uma jovem, lá nos Estados Unidos, ela se desvia dos caminhos do Senhor e ela deixa seus pais, ela deixa a sua congregação e ela vai morar em uma outra cidade. E ela se envolve em uma vida de prostituição. Mas ela se arrepende. E na época, ela escreve uma carta para os seus pais. Diz: pai, mãe, eu me arrependi de sair da igreja. E eu me arrependi de cair nessa vida de prostituição. Será que vocês me aceitam novamente em casa? E ela escreve essa carta. E ela então pega um ônibus para voltar para a sua cidade. E ela pensa que seu pai e a sua mãe não vão receber mais ela na sua casa.
E ela então vai chegando na rodoviária da sua cidade. Depois de sair de casa, depois de se envolver numa vida de prostituição, depois de deixar a igreja, para surpresa dela, não somente o pai e a mãe estavam na rodoviária para recebê-la de volta, mas havia faixas, cartazes dizendo: nós te amamos, nós te recebemos de volta. Estava toda a igreja, estava o pastor, estava a juventude, estava toda a congregação de braços abertos recebendo ela. Nós te amamos, nós te esperamos. Seja bem-vindo de volta à igreja, à congregação, porque nós sentimos a sua falta. Isso é amor. Isso é uma igreja que ama. Quando uma cadeira fica vazia, quando um banco fica vazio, a igreja se importa. Nós se importamos por uma alma que nos deixa. Cada alma é importante. Não importa o que a pessoa fez. Eu nunca me esqueço, um amigo meu lá em Joinville, obreiro do Senhor, ele estava no supermercado e ele encontrou uma irmã que estava afastada e ela ficou envergonhada, mas ele foi até ela e disse: a paz do Senhor. Jesus tem uma grande obra na sua vida, serva de Deus. Isso foi numa sexta-feira. No domingo ela estava lá de volta e ela voltou, reconciliou. E depois, passou um tempo, ela chamou ele e disse: servo de Deus, quando o Senhor me encontrou no supermercado e falou aquele a paz do Senhor, Deus tem uma grande obra na minha vida, eu quero contar para o servo de Deus que eu estava afastado, ele estava triste, as pessoas, olha só o que ela contou para ele, as pessoas passavam, que me conheciam, que sabiam o que estava acontecendo comigo, passavam até se afastavam de mim assim, nem davam mais a paz do Senhor para mim. Mas quando o Senhor falou a paz do Senhor e que Deus tinha uma obra na minha vida, aquele a paz do Senhor entrou assim no meu coração e eu senti algo assim, que Deus realmente tinha algo na minha vida, que eu era amada por Deus. Eita, glória, aleluia. Não precisa muita coisa, irmãos. É apenas uma paz do Senhor. É apenas um abraço. É apenas um abraço, um aperto de mão. É apenas Deus te importa com. É apenas uma visita. É apenas uma conversa. É o amor de Deus derramado em nossos corações. Aleluia. Glorioso Deus. A igreja que será arrebatada tem amor, tem amor, tem amor, tem amor aí, tem amor aí, amor, amor, amor. Nesse mundo de ódio, nesse mundo de o cancelamento, né? Nesse mundo de cancelamento, as pessoas cancelam na internet, né? No Facebook. A igreja precisa amar, 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 amar! Aleluia. Tem amor de Deus aí, tem amor de Deus aí. Aqui não tem a cultura do cancelamento. Aqui tem a cultura do amor. Aqui tem o amor de Deus. Aqui tem o amor de Deus. Glória, aleluia. Ai, Camachúria, eu sinto a presença de Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Bem, Camanarrácia. Outra característica, já estou acabando, mas eu sinto algo forte, eu sinto a presença. Ai, Chobassarabassuia. Ai, Camandarabassua, eu sinto a presença de Deus. Ai, ai, Amachúria, Anabatula e Vinécia. Glória a ti, Senhor. Outra característica da igreja que será arrebatada: salvação, irmãos. A igreja que será arrebatada, ela prega a salvação. Ela salva almas, ela ganha almas. Aí eu me lembro daquele texto, Judas 23. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Irmãos, quantas almas nós podemos ganhar? Aí eu me lembro de Noé. Eu pergunto para vocês, Noé pregou 120 anos. Ele não ganhou a sua geração, mas a sua família ele ganhou. Aleluia. Ai! Ai! Xaragarraço, vamos lá. Aleluia. Você pode não ser um Billy Graham da vida, um Jimmy Swaggart, mas você pode ganhar uma alma. Aleluia, Jesus. Você pode orar. Você pode evangelizar do seu jeitinho. Cada um de nós tem um talento aí. Tem aquela Dorcas, né? Ela morava em Jope e ela fazia obras. Ela era muito importante para a obra de Deus. E quando ela morreu, ela fez falta para aquela cidade.
E Pedro, pelo poder de Deus, ressuscitou ela. Quem sabe você é uma Dorcas. Ai, ai, quem sabe você não é um Pedro, mas você é uma Dorcas. Você faz coisas grandes nas mãos de Deus. Ai, Turio andou e sorria. Eu nunca vou me esquecer quando, na década de 80, um tornado arrancou a ponte de uma pequena cidade. E era noite. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. E os carros não viam que a ponte estava arrancada, missionário Mamânia. E os carros estavam caindo. Mas apenas um motorista, ele viu aquilo. E ele para o carro do acostamento, abre o porta-luvas do carro, pega uma lanterna e vai para o meio da pista. E com a lanterna, ele arriscando a sua vida, porque era noite e os carros poderiam atropelar ele, ele vai para o meio da pista e diz: pelo amor de Deus, parem o carro. Pelo amor de Deus, parem o carro, parem o carro, parem o carro. E com isso ele salvou muitas vidas. Com apenas uma lanterna, ele salvou muitas vidas. Pregador, o que isso tem a ver com a minha vida? Você pode fazer isso porque você tem uma lanterna. Essa lanterna é a palavra de Deus. Quantas vidas você pode salvar? Lá na empresa que você trabalha, lá no colégio que você estuda, você pode salvar alguém. Você pode salvar alguém. A igreja que será arrebatada, ela é a igreja que prega salvação. É a igreja que anuncia salvação. É a igreja que anuncia salvação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque naquele dia nós vamos chegar diante de Deus. Tem até o hino, né? Posso, tendo as mãos vazias. Como é que é o hino? Quem se lembra da letra? Me encontrar com o Senhor? E me encontrar? Porque o Senhor vai dizer: eu coloquei pessoas diante de você que você poderia ter falado do meu amor. Você não falou. Você poderia ter evangelizado. Você não falou do meu amor. Eu fecho a Bíblia falando da última característica da igreja que será arrebatada. Ela tem esperança. Esperança do quê? De ganhar um... vou ter que falar isso aqui. Ela tem esperança de ganhar um carro 0 km? Uma casa na praia? Irmãos, isso tudo é bom, irmão. Quem não tem esperança, né? Mas a maior esperança é morar no céu. Glória a Deus. A maior esperança nossa é um dia estar na glória. Característica da igreja que será arrebatada, ela tem esperança de morar no céu. Quem tem esperança de morar no céu? Glória a Deus. Porque tu és Xarabagash. Tudo isso vai se acabar, irmão. A beleza se acaba. A riqueza se acaba. Tudo isso vai se acabar. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, quantos anos? 100. Todos nós aqui estaremos mortos. Até essas crianças aqui. Quantos anos vocês têm? 8? 11. 111 anos? Todos nós aqui, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, claro que ele vai voltar antes, né? Não é verdade, irmãos? A maior vitória daquela parábola, do Lázaro da parábola, foi ele morrer e ser levado pelos anjos de Deus para o paraíso. A maior esperança que nós temos é o céu que nos espera. Aleluia. Glória a Deus, de verdade. Tudo aqui na terra, irmãos. As coisas mais lindas que possa nos apresentar aqui, as coisas mais lindas que esse mundo pode nos mostrar, não hão de se comparar com a glória que nos será revelada. Aleluia. Mas tem muita gente iludida, irmãos. Tem muita gente que está trocando tudo isso por prato de lentilha. E o
Tem gente que até perdeu a esperança do arrebatamento da igreja. Em 1960, na Guerra do Vietnã, quem está escutando? Com isso eu termino. Havia uma noiva, com isso eu termino. Dobre sua atenção, com isso eu termino. Havia uma noiva, serva de Deus. E Deus mostrou que ela ia casar com seu noivo. Num sonho, numa revelação. Deus mostrou que ela ia casar. E ela chamou seu noivo. Deus me mostrou que você vai casar. Só que os Estados Unidos estavam em guerra contra os Vietcongs no Vietnã. E ele foi convocado juntamente com todos os homens ali da sua cidade para ir para o Vietnã. Aí ela disse, você vai para a guerra, vai para o Vietnã, mas você não vai morrer. Porque Deus me mostrou que você vai casar comigo. Você vai voltar. E você vai ser meu esposo. Coisa linda, né? Quando Deus mostra, hein? Quem crê nisso? Aí eles foram, os homens, o único pelotão foram. A cabo de algumas semanas, o pastor daquela igreja não foi, né? Mas recebeu uma carta do exército americano. E ele leu da congregação. O exército, quem está ouvindo? Quem está ouvindo? O exército norte-americano informa, infelizmente, todos os homens desse pelotão, inclusive o noivo, né? Claro, né? Foram vítimas de uma emboscada e foram mortos no Vietnã. Imagina a choradeira. Todos começaram a chorar. Mas a noiva, a quem Deus havia mostrado, ela tinha certeza que foi Deus, levantou-se. Pastor! É mentira! Como assim é mentira? A carta. O exército americano não mente. Não. Eles erraram. Deus me mostrou. Deus me mostrou. Eles erraram. Ele não está morto, não. O meu noivo, eu vou casar com ele. Está errado esse negócio aí. Aí eles, não, ela foi impacto da mensagem, né? Eles até compreenderam. Mas a choradeira. Passou 2 dias, 3 dias. Esposa chorando, noiva chorando, namorada chorando. Mas a noiva ali, eu não acredito. Deus me mostrou. Passou um mês. Muitos já se conformavam, né? Mas ela não. Eu acredito. Eu não acredito. Deus me mostrou. Eu não perco a minha esperança. Deus falou comigo. Ele não morreu. Ele vai voltar. Aí, eu acho que ela... Vou ter que chamar um psicólogo aí, eu acho que, né? Ela não absorveu, mas esse sonho aí não foi de Deus, não. Eu tenho certeza, foi Deus que mostrou. Passou mais ou menos uns 6 meses. Tinha outras noivas que já tinham até noivado com outros americanos na cidade. Já pensou? Já tinha noivo com outro noivo. Chegou uma outra carta. O pastor disse, congregação, tem uma outra carta aqui. É do exército americano. Vou ler. Aí sabe o que estava escrito na carta? O exército norte-americano raramente erra. Mas infelizmente dessa vez errou. O pelotão, os homens dessa cidade, todos eles estão vivos. E estão voltando para a sua cidade. Imagina agora aquela noiva que já estava com outro noivo. E aquela noiva levantou. Eu disse, pastor, eu tinha certeza que ele estava vivo. E eu tinha certeza que ele ia voltar. Aí você pergunta, pregador, o que isso tem a ver com a mensagem? Deixa eu explicar. Tem muitas igrejas
que são essas outras noivas que já perderam a esperança. Mas essa noiva que não perdeu a esperança é a igreja verdadeira que nunca perdeu e nunca vai perder a esperança da volta de Jesus. Aleluia! Você faz parte dessa igreja? Glória a Deus! Você faz parte dessa igreja? Então se coloque de pé, adorando. Ai, xarabagaba soba, ai, caragarra. Então se coloque de pé adorando. Se você faz parte dessa igreja que nunca perdeu a esperança da volta de Jesus. Ai, jerevanai, jeregassugi, negasiasa. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Glória a Deus! Ai, ai, cabacharagamaraha, jeregassugueia. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Não podemos perder essa esperança. Características da igreja que será arrebatada. Santo, santo. Ela mãe de luz. Já pensou se fosse hoje, irmãos, a sua volta? Eu creio que vai ficar roupa como prova, irmãos, que o crente estava aqui, ficar gravata, o terno. Se a irmã estiver no supermercado, vai ficar a sandália, o óculos. Aí o ímpio vai assim, ele vai escutar. Se for a irmã Vânia, vai escutar a irmã Vânia falando aquela rajada de língua estranha. Aquele, vai ficar o óculos da irmã Vânia, a sandália. Cadê a crente? Cadê a irmã Vânia? Aí ficar o pedido para o Cristo. E a irmã Vânia vai dar na glória. Oh, aleluia! Se for o Hermes, vai ficar a trufa para o anticristo comer. Ele vai dar na glória, glorificando essa outra. Ai, tcharamai. Nunca mais Hermes vai precisar vender trufa. Ai, abaixar a bagarracha. Abarrandas. Quem tem essa esperança? Glória a Deus! Ai, ai, derabassu, que maná, sarecanuia derrece. Já pensou, irmão? Aquele patrão, aquele filho de Satanás que te persegue lá, vai te procurar lá na empresa, cadê? Vai ficar o macacão, o óculos, a luva, não vai te achar mais! Ui, amarrar, choruga! Já pensou, irmã Vânia? O camarada que trabalhar de capacete, aí a moto vai ficar o capacete, não vai ter anjo para pilotar moto, nem carro, azar de quem ficar! No avião, irmão. Se o piloto, azar de quem estiver no avião, irmão, não for crente. Ei, tcharabachuquenai. Azar de quem estiver no Uber, no táxi e não for crente. Ei, pacharabanai. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Aí os ímpios. Foi o ET de Varginha. Foi o extraterrestre. Que foi ET que nada. Foi Jesus que arrebatou a igreja. Lamanenca narabassou. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança da volta de Jesus? Eu vou inventar esse negócio que foi ET de Varginha. Que ET de Varginha? Foi Jesus que arrebatou a igreja. Não foi ET de Varginha nem de Spielberg. Foi Jesus que arrebatou a igreja. Alamanai, nós vamos estar lá, além das nuvens, além do buraco negro, além de tudo, irmão, vamos estar lá, além da galáxia, além do universo, já nas bodas do Cordeiro. Azar de quem ficar, irmão, vamos estar lá glorificando, exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre. Glória a Deus! Mas daí o meu parente que não é crente, irmão, eu vou ficar com saudade lá. Ai, irmão, lá é outra dimensão, irmão. Lá o gozo não vai ter fim, irmão. A nossa mente não alcança, irmão, não alcança. Lá não vai lá, o nosso coração vai transbordar, não tem palavra. Paulo disse que são coisas inefáveis. Não tem, a nossa mente não alcança, irmãos.
de tanta maravilha que é. Aleluia. E tem gente que troca por um copo de cerveja, por uma pedra de crack. Não troque nada por aquilo que te espera, irmão. Aleluia! Amanda na basura, né? Oh, aleluia! Quem tem essa esperança? Deus está renovando a esperança do céu hoje. Deus está renovando a esperança do céu hoje. Deus está renovando a esperança do céu hoje. A esperança do céu hoje. Vamos orar? Quem faz parte da igreja que será arrebatada? Deixa eu ver aí. Quem faz parte da igreja que será arrebatada? Vamos orar. Eu sei, irmãos, eu já escutei com o tempo, mas eu queria, porque sempre, eu falei uma coisa interessante aqui, porque às vezes tem aquele dia que a gente volta logo a Jesus, mas tem dia que a gente pensa mesmo, meu pai está desviado, minha esposa se voltar vai ficar, não é verdade? Eu queria que você viesse aqui à frente e representasse alguém da tua família, que você sabe se a trombeta tocasse agora, ele ficaria. Não é verdade? Você sabe disso. Queria que você viesse aqui, representasse ele nesta noite, diante dessa mensagem que fala sobre a volta iminente de Jesus. Vamos levantar um clamor, porque a oração da igreja tem poder. Eu sinto algo forte da parte de Deus. Levante as suas mãos. Eu vou perguntar algo importante aqui. Se você quiser aceitar Jesus, se você quiser reconciliar com Deus, não deixe para amanhã. É a hora oportuna. Quem quiser aceitar Jesus, tem alguém para Jesus nessa noite? Aproveite. Aproveite. Momento oportuno para aceitar Jesus, voltar para Jesus. Não deixe para amanhã. O Senhor, o Espírito Santo está falando desde o começo da reunião. Aí, vamos orar? Vamos orar. Senhor, a tua palavra nesta noite, ela falou sobre a tua volta, sobre o arrebatamento da igreja. Nós sabemos, Senhor, que são os últimos instantes da igreja na terra. O diabo tem trabalhado de uma forma terrível para ceifar vidas, mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele também está trabalhando nesta última hora. Senhor, quantos desviados, quantos afastados nas garras do inimigo, que não tem força, Senhor, estão lá nas drogas, lá no álcool dos vícios, lá, e alguns são parentes dos teus filhos aqui, Senhor, parentes aqui, amigos, conhecidos. Nós estamos levantando um clamor: quebra as cadeias, quebra as correntes, Senhor. Pai, os demônios muitas vezes acorrentam essas pessoas. Elas querem estar aqui, mas não tem força, Senhor. Alguns estão gemendo nas garras do demônio. Em quebra as correntes. Aí é cabachuia. Em nome de Jesus, vai operando agora toda a cadeia, toda a força maligna, toda a força demoníaca, vai caindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai caindo agora, vai caindo agora, vai caindo agora. Em nome de Jesus, vai operando agora, Senhor, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos agora, porque fazemos parte da igreja que será arrebatada. Quem crê, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Diga assim: eu faço parte da igreja
que será arrebatada a minha família, os meus filhos, a minha casa será salva em nome de Jesus. Se você crê, então adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Volte para o seu lugar, glorificando, exaltando, bendizendo, adorando o nome daquele que vive e reina para sempre.